Estamos com um assunto que nós tratamos rapidamente ontem aqui no Bom Dia Pará, é que as praias de Salinas, na região do litoral paraense, foram tomadas por algas na manhã de ontem. Foi uma imagem que realmente chamou a atenção dos frequentadores lá do município, já que o volume, olha só, chegou a meio metro de altura em alguns pontos. Muita gente registrou tudo e a gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com a nossa repórter Priscila Souza. Priscila, foi uma imagem que chamou a atenção e obviamente as pessoas sempre procuram uma explicação sobre o que de fato aconteceu lá na Praia de Salinas, na Atalaia, né? Isso, Márcio. Inclusive, a gente convidou um biólogo que vai conversar com a gente para dar mais detalhes, né? O que ele já adianta é que se trata de um fenômeno anual que aconteceu pela primeira vez em 2010, aqui no estado do Pará, em 2014. Daqui a pouco ele vai dar mais detalhes para a gente, né, do que causa aí esse fenômeno. A gente vai conversar agora com o repórter Noriel, que esteve lá em Salinas, fez uma reportagem para a gente. Vamos falar com ele. Bom dia, Noriel. Mas a gente vai acompanhar agora a reportagem que ele preparou no município, justamente mostrando essa preocupação lá dos moradores. Vamos acompanhar aí na reportagem. A imensa mancha escura está espalhada em toda a faixa de areia nos 20 quilômetros de praias de Salinas. A mais afetada é a do Atalaia. São toneladas de algas marinhas conhecidas como sargaço, que foram trazidas pelas correntes marítimas. Elas têm raízes, pequenos frutos que parecem sementes e teriam vindo do Caribe. Fora da água salgada do Oceano Atlântico e em contato prolongado com a luz do sol, estas algas acabam apodrecendo e emitindo um cheiro forte e desagradável. Parece peixe estragado. O Corpo de Bombeiros tranquiliza os visitantes e turistas. O sargaço não oferece risco à saúde, mas os banhistas devem ficar atentos na hora de entrar no mar. Elas não são tóxicas, elas não têm mal, o único problema dela realmente é estético, né? Deixando a praia dessa forma como vocês estão vendo, mas não oferece risco para ninguém. O grande problema só é a dificuldade de natação. Empurradas pela maré, as algas se acumulam na faixa de areia e mesmo assim não atrapalham os visitantes da baixa temporada. Dá até para ignorar o fenômeno. Na frente dos bares e restaurantes do Atalaia, o sargaço também fica amontoado. Mesmo assim, não traz prejuízos para os comerciantes locais. Seu Carlos, que trabalha aqui há 10 anos, já conhece bem o assunto. Pode levar uma sacola de amostra, botar no seu quintal, secar para fazer artesanato, qualquer coisa. Tratores e caçambas da prefeitura trabalham todos os dias na limpeza das praias. Toneladas de sargaço estão sendo retiradas do local. Um engenheiro ambiental e uma estudante de oceanografia da Universidade Federal do Pará estiveram na praia recolhendo amostras para análises de laboratório. A gente vai recolher e aí vai ficar na nossa base para quando ocorrer novamente a gente já ter uma ideia até que a gente forme uma hipótese já bem concreta. E enquanto isso a gente pode fornecer também esses dados para quem quiser fazer outras pesquisas. O fenômeno vem ocorrendo no litoral paraense desde 2014 e a cada vez a quantidade de biomassa dessas algas vem aumentando. As causas desse fenômeno ainda são desconhecidas. Alguma das causas pode ser a grande ocorrência, as mudanças na temperatura, pelos fenômenos do efeito estufa e também pela grande quantidade de despejos de esgotos domésticos que venham sendo encaminhados para os corpos hídricos. Pois é, Márcio, e a gente continua falando sobre esse assunto. Convidamos aqui o Eduardo Martinelli, ele é biólogo e também professor da Universidade Federal do Pará, que vai dar mais informações para a gente sobre esse fenômeno, né? O que é importante dizer para compreender isso que a gente está vendo e foi mostrado aí na reportagem. Bom dia. Bom dia. Bom, esse fenômeno é um fenômeno natural e ele não ocorre só na costa do Pará, tá? É um fenômeno do que a gente chama de macroescala. Ele vai da costa atlântica da África até o Caribe, tá? Então ele acontece... Tem ocorrido todos os anos, a partir de 2010, tá? E elas passam pelo Nordeste brasileiro, pelo Norte do Brasil, chegando principalmente nas ilhas do Caribe. A gente está vendo esse fenômeno acontecer agora no mês de março, né? Sendo um fenômeno anual. Há sempre um período, é sempre assim no início do ano, no primeiro semestre, como é que ocorre essa situação? Tá. Aqui para a costa amazônica, geralmente esse fenômeno acontece de março a junho, tá?
mas tem anos que a gente nem detecta, porque as algas passam pela plataforma externa, né, e não chegam na costa. Às vezes elas chegam devido à intensidade e direção do vento que trazem elas para cá. A gente viu ali toda essa limpeza que está sendo feita ali na praia de Salinas, né? Mas por uma questão estética, essa preocupação que fica, a praia... Mas existe algum tipo de orientação e cuidado, algum tipo de risco aí no contato com essas algas? Não, veja bem, essas algas não são tóxicas, não são venenosas, tá? O que acontece ao longo do tempo, quando ela apodrece, ela libera compostos com enxofre. Então, ela libera um odor desagradável, né? Um mau cheiro que às vezes espanta os turistas da praia. Mas não é uma alga tóxica, né? A gente viu, inclusive, na reportagem, né, um entrevistado comentando que algumas pessoas colocam para secar, depois usam para o artesanato. É possível? É algo que se pode orientar nesse sentido? Para artesanato não é muito aconselhável porque ela é muito quebradiça, mas ela tem um grande potencial de ser utilizada como adubo. Tá? Ela é rica em fósforo, né? Então ela pode ser usada para fertilizante na agricultura, né? Então, o município de Salinópolis deve tomar alguns cuidados, ao invés de jogar esse material fora, né? De ser destinado para a produção de adubo. E aí, qual é o tempo dessa permanência aí que continua? Começou agora, ali o pessoal de Salinas ainda vai ver isso acontecendo por quantos dias aí, essa continuidade? O que a gente tem detectado, esse fenômeno, ele dura cerca de 2 dias a 5 dias, no máximo uma semana. Mas ele pode ser recorrente, né? Em 2015 ele aconteceu em abril, depois em maio ele voltou a acontecer. E essa questão, professor, do volume, o que determina esse volume, essa quantidade de algas que chegam, né? Ali chamava atenção, a quantidade foi um volume que chamou a atenção, isso é condicionado exatamente por quê? Tá. Bom, em 2015, em maio, a gente registrou a maior quantidade de algas, que foram 1.800 toneladas, só para a Praia da Atalaia. Tá? Essa quantidade de algas que chega na praia está diretamente relacionada com a direção e a intensidade do vento, tá? Porque um grande volume de algas passa pelo oceano, mas é raro que elas entrem até a costa e encarem nas praias. Tá? Certo. Muito obrigada, professor, pelas informações e orientações. Márcio, voltamos aí com você. Tá certo, Priscila, obrigado pelas informações também.